Olá, alunos do segundo ano do ensino médio. Nós vamos começar agora a nossa aula de Geografia da primeira semana do PET Volume 7. O tema que nós vamos estudar essa semana é Globalização, Desterritorialização e Redes de Solidariedade. Prezado estudante, nessa semana iremos identificar e analisar o papel das redes de solidariedade no contexto da globalização, reconhecendo como se estruturam e como atuam em favor das populações vulneráveis. Então, hoje nós vamos ver sobre as redes de solidariedade, Então, que ajudam pessoas em todas as partes aí do mundo, nesse contexto aí da globalização, E vamos ver como que elas se estruturam e como que elas atuam, Aí para ajudar as pessoas em situações vulneráveis. Então, redes de solidariedade. A tendência global de transformações na sociedade e no mundo do trabalho articula a crise dos grandes projetos de crescimento econômico e de intervenção do Estado no mercado, tem trazido novos desafios para as famílias ou indivíduos em âmbito global, nacional e regional, que sofrem com a exclusão dos processos de desenvolvimento e das políticas sociais. Então, o mundo vem evoluindo cada vez mais, Vem novas tecnologias que vêm aderidas aí ao mundo do trabalho, ao mundo que vivemos, E muitos não conseguem acompanhar esse crescimento econômico, Então, muitos não conseguem ter o estudo necessário, a perca do emprego, causada aí pelas máquinas, pelo computador, e a falta de intervenção do Estado, traz que, com muitas famílias, sofrem aí a exclusão dos processos de desenvolvimento e das políticas sociais, ou seja, muitas famílias vivem aí em condições que não são apropriadas, Nas últimas décadas, o Ocidente, com o seu modelo de desenvolvimento hegemônico, o capitalismo atrelado à globalização, desencadeou desequilíbrios das relações sociais. Como bem observou Castell, em 1998, esses desequilíbrios poderiam ser explicados pela emergência de uma nova problemática advinda do progresso e da riqueza alcançados pela dinâmica da produção industrial. Porém, uma significativa parcela da sociedade que não estava integrada no sistema vivencia incertezas, precariedades e novas formas de instabilidade social. Então, aí as indústrias, que chegaram aí à produção industrial, ela trouxe avanços, trouxe riquezas, mas trouxe inseguranças, para uma parcela significativa da sociedade, que não está integrada nesse sistema. Esses grupos sociais vulneráveis atingidos pelas crises, principalmente econômicas, se tornam foco da atenção de diferentes atores sociais. Então, emergem em diferentes contextos estratégias sobre vivências criadas por redes de solidariedade para a obtenção de diferentes recursos para a satisfação das condições materiais de produção e reprodução social da existência das famílias em situação de desigualdades sociais. Então, com esses grupos vulneráveis, principalmente nas partes econômicas, onde muitas vezes falta de tudo, surgiu aí, estratégias para tentar aí ajudar essas pessoas, que são chamadas redes de solidariedade, que utilizam aí a obtenção de diferentes recursos para a satisfação tanto de condições materiais, de produção e reprodução social, Então, vamos olhar aí também o social da família em situações de desigualdade social. Então, vamos conhecer aí, algumas redes de solidariedade mundial. Primeiro aí, Médicos Sem Fronteiras. O Médicos Sem Fronteiras é uma organização humanitária internacional que leva cuidados de saúde para pessoas afetadas por graves crises humanitárias. Também é missão do Médicos Sem Fronteiras chamar a atenção para dificuldades enfrentadas pelos pacientes atendidos pelos projetos. A organização foi criada em 1971 na França por jovens médicos e jornalistas que atuaram como voluntários do fim dos anos 60 em Biafra, na Nigéria. Enquanto ocorriam vítimas em meio a uma guerra civil brutal,
os profissionais perceberam as limitações da ajuda humanitária internacional, a dificuldade de acesso ao local e os entraves burocráticos e políticos que faziam com que muitos se calassem, ainda que diante de situações gritantes. Os Médicos Sem Fronteiras surge, então, como uma organização humanitária que associa a ajuda médica e sensibilização ao público sobre o sofrimento de seus pacientes, dando visibilidade à realidade que não podem permanecer negligenciadas. Em 1999, o Médicos Sem Fronteiras, recebe aí o Prêmio Nobel da Paz. Então, aí está falando sobre o Médicos Sem Fronteiras, Eles levam cuidados de saúde para pessoas afetadas por crises humanitárias. Então, eles vão aí em países que estão em guerra, em países de pobreza extrema, Vão aí em países que foram afetados por catástrofes naturais e que não têm condições, de ter alguma ajuda médica, Aí chama aí Médicos Sem Fronteiras porque eles vão aí a todos os locais, Muitas vezes enfrentando muitas dificuldades. Foi criado aí por jovens médicos e jornalistas durante aí a guerra na Nigéria, Eles foram aí para ajudar aí socorrer as vítimas, durante essa guerra. E depois veio a ideia aí de criar aí, essa rede de solidariedade para tentar chegar então aos locais que necessitam da ajuda médica. E a sensibilização também do público sobre o sofrimento de seus pacientes, Então eles tentam mostrar para as pessoas também como vivem seus pacientes, que eles precisam de ajuda e que sozinhos eles não vão conseguir. Ação médica acima de tudo. A atuação de Médicos Sem Fronteiras é acima de tudo médica. A organização leva assistência e cuidados preventivos a quem necessita, independentemente do país onde se encontra. Então, eles vão em qualquer país do mundo, levando aí assistência médica. E cuidados preventivos também, a quem necessita. Então, além deles levarem cuidados médicos, eles fazem aí palestras para ter cuidados aí preventivos para quem necessita. Em situações em que a atuação médica não é suficiente para garantir a sobrevivência de determinada população, como ocorre em casos de extrema urgência, a organização pode fornecer água, alimentos, saneamentos e abrigo. Esse tipo de ação se dá prioritariamente em períodos de crise, quando o equilíbrio anterior de uma situação é rompida e a vida das pessoas é ameaçada. A atuação do Médicos Sem Fronteiras respeita as regras da ética médica em particular, o dever de oferecer auxílio sem prejudicar qualquer indivíduo ou grupo e a imparcialidade, garantindo o direito à confidencialidade. Ninguém pode ser punido por exercer uma atividade médica de acordo com o Código de Ética Profissional, não importando as circunstâncias, nem quem são os beneficiários, Então, eles seguem as éticas profissionais aí, os Médicos Sem Fronteiras, Eles não têm lado, eles vão ajudar ali as pessoas que precisam, de ajuda. E quando aí não é suficiente só ação médica, em situações de extrema urgência, eles também podem oferecer aí água, alimentos e saneamento e abrigos para as pessoas. Agora nós vamos ver aqui sobre o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. O Movimento Internacional da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho é uma rede humanitária global de 80 milhões de pessoas que ajuda aqueles que enfrentam desastres, conflitos e problemas sociais e de saúde. Formado pelo Comitê Internacional da Cruz Vermelha, pela Federação Internacional da Sociedade da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho e as 191 sociedades nacionais da Cruz Vermelha e do Crescente Vermelho. Então, aí está aí o movimento internacional da Cruz Vermelha, Aí está falando a rede humanitária global de 80 milhões de pessoas, Essas pessoas, elas ajudam pessoas que enfrentam desastres e conflitos, problemas sociais e de saúde. Então, vou ver quais são as atividades realizadas pela Cruz Vermelha. Primeiro, segurança econômica. As atividades de segurança econômica
aí das Cruz Vermelha mantém as pessoas vivas, possibilitando que elas voltem a se sustentar por si mesmas. A organização fornece alimentos, abrigos e outros artigos básicos, administra a produção sustentável de alimentos, iniciativas microeconômicas e garante o acesso à assistência, saúde e à educação. Então, aí, né, a Cruz Vermelha na segurança econômica, ela fornece alimentos, abrigos e artigos básicos, né, mas faz com que a pessoa se possibilite, né, se sustentar por si mesma, né. Aí administra a produção sustentável de alimentos, né, e iniciativas microeconômicas, onde vai garantir assistência aí à saúde e educação. Restabelecimento de laços familiares. Conflitos e desastres separam as famílias, acarretando anos de incerteza sobre a sorte de um parente. A Cruz Vermelha e as sociedades nacionais localizam pessoas, trocam mensagens, reunificam famílias e esclarecem o paradeiro de pessoas desaparecidas, né? Então, eles ajudam aí, né, a achar pessoas desaparecidas durante conflitos ou desastres, né, que separam aí famílias, pessoas se perdem. Então, também eles ajudam aí nessa parte. Saúde. Cruz Vermelha garante que as pessoas afetadas pelo conflito possam receber assistência básica à saúde, que atenda aos padrões reconhecidos universalmente. Isso pode significar o apoio aos serviços de saúde existentes ou substituição temporária deles, né? Então, quando as pessoas são afetadas aí por conflitos, né, eles podem receber aí a ajuda da Cruz Vermelha através da assistência básica à saúde, ou apoiando os serviços de saúde que já existem, ou a substituição temporária, né, vindo pessoas de fora para trabalhar ali naquele local para que eles possam se restabelecer. Água e habitat. A cada ano, os conflitos armados desestruturam a vida de milhões de pessoas. A Cruz Vermelha oferece água em zonas de conflitos e estabelece ou mantém o meio ambiente sustentável. Em última instância, esse trabalho reduz a mortalidade e o sofrimento causados pela interrupção do abastecimento de água ou pela destruição do habitat, né? Então, nos confrontos armados, muitas casas aí são destruídas, né? Muitas pessoas têm até que fugir das suas próprias casas. Isso faz com que falta aí tanto a moradia quanto a falta de água, né? A água que é essencial aí para a nossa sobrevivência. Então, eles podem fornecer a água, né, para essas pessoas em zonas de conflitos, ou manter o meio ambiente sustentável, né, que reduz aí a mortalidade e sofrimento causados pela falta de água, né? Ação contra as minas. Quando o conflito acaba, as minas e resíduos explosivos de guerra, como bombas e munições, cluster e de outro tipo, continuam matando e mutilando. Essa calamidade tem nome: contaminação por armas. Priva as pessoas de água, lenha, terra, agricultura, assistência e saúde, impedindo o trabalho humanitário. A ação contra as minas, né? Então, durante as guerras, muitas minas e resíduos explosivos são deixados em alguns territórios, né? Então, eles têm uma ação aí contra as minas, né? Que elas podem impedir aí que as pessoas tenham ação aí da Cruz Vermelha, que elas possam chegar lá. Pois muitas pessoas, mesmo após as guerras, né, são contaminadas, podem ser aí mortos ou mutilados por essas minas. Ciência forenses e ação humanitária. Quando as pessoas morrem durante a guerra, o desastre ou a migração, os seus corpos devem ser tratados com respeito e dignidade. Os restos mortais devem ser encontrados, recuperados e identificados. A ação humanitária inclui essas tarefas e a ciência forense oferece as ferramentas e as competências necessárias para realizá-las. Então, em casos de morte aí, né, tanto durante a guerra, como um desastre, como uma migração, né, a Cruz Vermelha atua aí, né, com a sua tecnologia para identificar esses corpos, né, e para eles serem tratados com respeito e dignidade e serem aí devolvidos para suas famílias para serem enterrados. Violência sexual.
A violência sexual prevalece em muitos conflitos modernos. Os vermelhos estão incrementando seus esforços para prevenir esse crime e ajudar as vítimas, né? Então, tenta ali prevenir, né, esse crime, evitar que aconteça, né? E ajuda as pessoas que já foram vítimas aí. Consolidação do respeito pelas normas. Como parte da missão, a Cruz Vermelha busca garantir o respeito pelos direitos das vítimas de guerra e outros tipos de violência, protegê-las e assisti-las. Isso inclui lembrar as autoridades e terceiros das suas obrigações, segundo o direito internacional humanitário e o direito internacional dos direitos humanos, né? Então aí ele busca aí o respeito, né? Garante o respeito pelos direitos das vítimas de guerras e de todos os outros tipos de violências, protegendo e assistindo essas pessoas, tendo aí um acompanhamento com elas. Vamos lá. Agora nós vamos fazer as atividades. Descreva a charge comentando o que ela aí retrata. Aqui, se vocês forem ver, né? Aqui está a África e aqui está a Itália, aqui, né, na Europa. Aqui nós vemos aqui um grupo de imigrantes que está naufragando, né? Aqui o policial está tentando socorrer, né? Mas em vez de jogar boia, ele está jogando as algemas, né? O que as algemas vão fazer? Vão prender. Então, será que realmente eles vão ajudar essas pessoas que estão aí? Ou vão ajudar, né? E devolver aí para a miséria? Aí você vai colocar aí, comentando, né, de que se trata aí essa charge, no número 1. Aí no número 2 você vai responder o que é uma organização humanitária, né? Então, o que é uma organização humanitária? O que ela faz? Qual a importância da ajuda humanitária? Ela tem alguma importância, né? A ajuda humanitária para as pessoas? Em que consiste o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e qual é o seu objetivo, né? Então, o que é o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e qual é o objetivo do comitê? E o número 5 aqui como é o Médicos Sem Fronteiras e em quais contextos atuam, né? Então, os dois que nós vimos aí, que é o Médicos Sem Fronteiras e o Cruz Vermelha, né? Aí no número 5 vocês vão falar sobre o Médicos Sem Fronteiras, né? Como que ele é e em quais contextos eles atuam, né? Para onde eles vão, por que eles vão para esses locais. Vamos responder aqui no número 5. Nossa aula vai terminando por aqui. Uma boa aula e até a próxima.